Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Gestar. Eu sou Tiago Moura, presidente do Gestos, e como minha companheira de entrevista hoje tenho a professora docente da FOP, Tereza Correia. Esse espaço foi criado para trazer informação e conhecimento em saúde a pessoas que gestam. E hoje nós temos a honra de receber duas convidadas muito especiais. Mireille Moura, ela que é psicóloga da saúde e mestre em avaliação em saúde, e também Poliane Medeiros, que é enfermeira, doula e educadora perinatal. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia, Bom Mireille, dia. bom dia, Poliana. É um prazer recebê-las aqui conosco no projeto Gestos. E aí vamos começar falando um pouquinho sobre saúde na gestação. Como é que vocês veem esse processo da saúde na gestação? Porque a gente sabe que é um momento delicado da vida da mulher e que as pessoas tendem a ter muitas expectativas com relação a esse processo da gestação. Como é que é para vocês essa questão da saúde na gestação? É só um espaço, um processo físico, envolve outras esferas? Como é trabalhar essa questão da interprofissional, Porque a gente sabe que a gestação é um período que traz muitas alterações na gestação e muitas expectativas. E aí a gente sabe que um profissional apenas não dá para trabalhar com essa questão. Como é para vocês essa visão desse processo da gestação? Quer começar? Bom, eu acredito que a gente precisa pensar essa gestação dentro da perspectiva do que é humano. E aí o humano, a gente entende que ele tem os aspectos biopsicossociais. E aí um momento como esse, que é o da gestação, que é um marco para a pessoa que gesta, é importante que ele seja visto nessa integralidade. Na perspectiva de pensar que não é só um corpo que está recebendo um outro ser, mas é um sujeito, é uma pessoa. E aí, se é uma pessoa, ela precisa ser vista em todas as suas dimensões. Então, a perspectiva deve ser sempre da integralidade. E aí, a ideia da equipe interdisciplinar, talvez até transdisciplinar, que é uma outra coisa que a gente ainda na saúde precisa estar atento, é necessária, não só para a saúde da pessoa que gesta, mas para a gente pensar também nesse bebê que está chegando, nessa criança. E entender que não é só a pessoa que está gestando que engravidou, é toda uma rede, é a família. E esses aspectos precisam também ser considerados. É dessa forma que a gente precisa pensar esse gestar. Perfeito. Concordo plenamente, então, essa visão ampla, essa visão macro, e desfocar não só naquela, falando nessa pessoa que gesta, não só na barriga como uma questão. Isso. Então, envolve justamente esse aspecto físico, emocional, Então, essa questão dessa transdisciplinaridade, dessa questão que essa pessoa que gesta precisa de um apoio, não só o físico, como também dessa educação mental, emocional. Então, acho que tudo isso que engloba, nesse momento, acho que só agrega, para essa pessoa. E ouvindo vocês falarem, a gente remete muito para a questão da leveza, do processo de gestação. Quando a gente está gestando, a mulher está mais sensível, ela está mais delicada. E esse processo da gestação, ele geralmente tem que ser carregado com muita leveza, Sim. Como é que vocês encaram essa fase da gestação, Porque muitas vezes a mulher passa por muitas mudanças hormonais e essas mudanças trazem algumas alterações. E ao redor dela, como a gente faz essa rede de apoio, como é essa expectativa ao redor dessa mulher, dessa gestação? Eu acredito que, assim, quando essa pessoa que gesta, quando a mulher, também está nesse processo, vem junto todo um avalanche, às vezes a mulher, essa pessoa que gesta, carrega uma culpa, Então, assim, realmente trazer essa leveza é de bastante importância. Então, os profissionais que trabalham nessa área, a gente que procura trazer justamente essa maternidade, esse momento de tanta transformação hormonal, que aí não tem como essa pessoa controlar, essa avalanche hormonal, e aí trazer essa leveza de bastante... Então, a qualidade de profissionais que estão aí na área para poder trazer e fazer com que esse momento seja realmente um momento de enfrentamento, de que essa pessoa consiga olhar esse momento de uma forma
leve, né, uma forma prazerosa, porque as dificuldades existem, mas não tirando, né, não romantizando, né, como muita gente fala, a gente não pode romantizar, mas também mostrar que essa dificuldade está aí, mas que a gente consegue, né, trazer com que essa pessoa veja esse momento como um momento realmente bom, positivo, né? Acredito que seja assim. Eu concordo com o que vocês estão trazendo. Queria trazer outra possibilidade da gente pensar também, de que a leveza ela vai estar muito relacionada a quem é essa pessoa que está gestando e a história dessa gestação, a história da própria pessoa que gesta, né? E aí é importante a gente pensar que a leveza se relaciona ao processo subjetivo dessa pessoa que está gestando, né? Ela já precisa lidar com algo que é socialmente posto, de que a gravidez é sempre boa. Perfeito. De que gestar é sempre bom, é uma dádiva de Deus, é uma bênção que a pessoa recebeu, né? E aí isso carrega um peso, carrega inclusive um compromisso de que ela não pode sofrer. Conflitos. Que ela, inclusive, esse sofrimento ela já foi feita para suportar, porque a pessoa que gesta, ela foi dotada dessa dádiva. E aí os profissionais que trabalham com pessoas que gestam precisam ficar muito atentos, né, para entender que é importante que seja leve, mas também para não desconsiderar que pode existir um sofrimento, que aquele gestar pode ser pesado e que essa pessoa precisa ter espaço para discutir sobre isso. Então, penso que é importante estarmos aqui nesse espaço e em outros que possam estar discutindo situações como essa. Trazer a informação e pensar que estamos diante de pessoas que estão vivenciando uma experiência nova, carregada de hormônios e que por si só já traz muitas transformações, mas carregada também de outras diferenças na identidade, em papéis que vão ser desempenhados e que nessa perspectiva não é só leve, é também pesado. Então é importante pensar sobre isso. Perfeito. Tiago? Bom, e aí agora a gente vai separar as perguntas em 2 blocos para conhecer um pouco mais vocês e a área de atuação de vocês. Eu vou iniciar com as perguntas para a psicóloga Mirelle Moura. E aí eu queria entender, Mirelle, que você falasse um pouco sobre essa questão dos principais aspectos de mudança que acontece na gestação. E aí falando um pouco mais das mudanças emocionais, né? Como é que elas chegam, como é que elas podem ser percebidas, tanto pela pessoa que está gestando, mas também pelas pessoas que são a rede de apoio, né? Daquela pessoa gestante. Os familiares, o companheiro, companheira. Enfim, como é que esses aspectos chegam e são percebidos? Bom, esse é um tema bem importante, né? Não sei se eu consigo trazer tantas coisas que vocês estão perguntando de forma breve, mas eu prometo que vou tentar. A gente tinha falado anteriormente sobre a importância de perceber a gravidez nessa pessoa como sendo algo que também é compartilhado por quem está à volta, né? E que também está atravessado por essa perspectiva de como essa gravidez aconteceu, né? De como essa gestação ela foi vivenciada desde a possibilidade, a notícia. E isso é importante a gente pensar que não dá para viver um momento como esse sem mudanças, inclusive na perspectiva emocional, porque a própria questão hormonal ela já traz algumas alterações emocionais, mas a gente também não pode biologicamente só pensar sobre isso. E aí, além das perspectivas que o hormônio já traz de mudança de humor, né, essa pessoa ela vai estar vivenciando um momento de mudanças também em diversos papéis, como eu tinha falado anteriormente. E, além disso, ela vai ter uma mudança na imagem corporal, porque esse corpo ficou diferente e ela vai se olhar e não vai, em vários momentos, quem gestou sabe dessa verdade, não vai se reconhecer, né? Vai ter muitas dúvidas sobre quem é, sobre a própria questão da sua autoestima. E aí esse corpo que se transforma, ele se transforma também internamente, quando eu tinha falado sobre a imagem corporal. E nessa perspectiva, esse ser que está em transformação, ele vai vivenciar angústias, medos, insegurança,
vai vivenciar a dificuldade de se perceber com possibilidades de papéis a serem desempenhados a partir dali, né? Deixou de ser, sei lá, filha, filho, deixou de ser apenas alguém que recebia cuidado para se responsabilizar agora por um outro ser. E essa responsabilidade, ela não pode ser vivenciada de qualquer forma. Então, a questão do medo, a questão da insegurança está presente. E as pessoas que estão à volta, Tiago, quando você pergunta, né? O companheiro, a companheira, os pais, os amigos, eles precisam estar sensíveis a isso. Né? Veja, a gente não está dizendo que essa pessoa ela está autorizada a fazer todas as coisas porque ela está grávida, né? Mas que existe sim a necessidade de que essa rede e as pessoas que convivem estarem atentas e sensíveis às possibilidades de que essas mudanças elas precisam ser acompanhadas de perto para a gente poder pensar um balizador entre o que é esperado desse processo e aquilo que está ultrapassando para que seja feito um cuidado mais específico, né? Então, é importante trazer essa perspectiva, e aí isso não é só, por isso que eu gostaria muito que a gente pensasse na perspectiva biopsicossocial, né? Quando a gente fala dessa família, desse trabalho, dos amigos, estou dizendo que essa mulher, essa pessoa, ela está inserida em diversos âmbitos, e todos esses espaços criam expectativas, porque olha como é interessante, não é só o olhar sobre ela que muda, né? Mas é o olhar também sobre quem ela será a partir de agora. Né? O que se espera dela? Então, ela tem as próprias cobranças, a pessoa tem as cobranças que estão nas entrelinhas das outras pessoas, porque se começa a perguntar, e aí, agora vai ser mãe, né? E aí, como é que você se sente? Agora você vai saber como é a vida. Acho que quem gestou escutou isso, né? Tenha certeza que agora a sua vida será diferente. Olha só o quanto de impacto tem essa frase para uma pessoa que está gestando, que já está insegura, que já está se questionando se é capaz ou não de dar conta dessa nova tarefa, desse novo ser. E aí tem várias falas que não são, claro, intencionais, no sentido de trazerem prejuízos, mas que podem ser repensadas. Se de fato não precisam continuar existindo, se não podem ser revistas, né? Então, eu teria muito mais, mas eu vou me contentar. Espero que eu tenha respondido ao que vocês perguntaram. E essa informação que você trouxe é muito importante, porque você falou sobre expectativas, sobre cobranças de pessoas externas também, dos familiares, amigos, enfim. E aí, esse período é um período de muitas expectativas, muito medo, muita ansiedade também. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da ansiedade, né? Quando ela deixa de ser saudável, quando ela deixa de ser normal. Porque a expectativa, a ansiedade, ela é natural do indivíduo, especialmente quando você está na gestação. Mas a partir de que ponto ela torna-se adoecedora, né? E aproveitando também o gancho para falar sobre a depressão perinatal, que está muito relacionado, que é muito comum de acontecer. Quais são os sinais? Quando ela deixa de ser uma questão, falando da ansiedade, né? Uma questão comum ali, aceitável para se tornar uma questão de adoecimento. Ok. É importante quando você traz, Tiago, a ideia de que ansiedade e tristeza são sentimentos e vivências naturais do ser humano. Sim. E que devem estar presentes, inclusive, como um aspecto de sobrevivência diante de situações novas que nos causam insegurança. Então, é natural e é esperado que, diante de um perigo, e aí eu queria trazer o gestar como algo nesse âmbito, pela perspectiva da insegurança e do medo, que são naturais desse processo. Então, é importante que a gente entenda que não dá para esperar de uma pessoa que gesta que ela esteja sempre equilibrada, que ela não sinta nenhum momento de ansiedade, que ela não se sinta triste em alguma situação, até pelos aspectos que anteriormente a gente abordou. Agora, quando isso passa daquilo que seria o natural, o de sobrevivência, uma reação responsiva ao processo e passa a trazer alguma perspectiva de uma patologização, né? Não gosto muito dessa palavra, mas vou usar como uma forma acadêmica aqui da gente pensar. Então, quando isso sai daquilo que está diante da saúde e vai se aproximando de algo que está em adoecimento, a gente vai pensar a partir de aspectos como intensidade, durabilidade e frequência,
né? E como é que eu penso isso, enquanto alguém que estou por perto? Veja, pode ser que um dia essa pessoa acorde um pouco mais triste, um pouco mais apática, sem necessidade, sem muita vontade de interagir. A gente também acorda em dias assim, né? Então, ok, ela acordou hoje dessa forma, mas e amanhã? E depois de amanhã? Ela acorda assim também? Então, se eu tenho uma frequência desse tipo de comportamento, que é o que eu posso observar, né? Porque o sentimento ele está sendo vivenciado pela pessoa, mas ele se apresenta pelo comportamento, pela ação. Então, será que ela está uma semana assim, 2 semanas assim? Aí eu preciso ficar alerta. Né? Porque aí não é um dia, não é um aspecto assim, de que naquele dia, sei lá, olhou-se no espelho e não estava tão bem. É algo que está permanecendo, né? E aí também a intensidade disso, né? É algo que, de fato, deixa uma prostração, é algo, por exemplo, se a gente quiser pensar na ansiedade, na preocupação, é algo que a pessoa ela passa o dia inteiro falando, se sentindo incapaz de cuidar, pensando que não vai dar conta, né? Trazendo pensamentos muito pessimistas, de insegurança. E isso é o dia inteiro ela falando sobre isso por 2 semanas, 3 semanas. Aí realmente eu preciso, ao mínimo, de ser acompanhado, avaliado se aquilo ainda está dentro desse processo mesmo responsivo daquele momento que é o esperado, ou se já ultrapassa. Outros elementos também são importantes de observar, relacionados ao autocuidado, as questões mesmo de que, ok, pode ser que eu não me sinta tão bonita assim estando grávida, né? Mas eu preciso tomar um banho, eu preciso escovar meus dentes, né? O meu cabelo precisa estar penteado, minha roupa precisa estar limpa. Então, quando esses dados de autocuidado, eles também aparecem em prejuízo, são sinais de alerta. A pessoa gostava muito de fazer um hobby e aí ela perde totalmente o interesse. Mas não é porque um dia ela não está com muita vontade, não está muito afim, é porque ela, de fato, deixou aquele hobby que era tão importante para ela. Ela não quer mais sair tanto de casa, nenhum convite que era tão bem recebido antes, agora é recebido da mesma forma. Ela era uma pessoa que conversava muito, agora está mais retraída, ou é o contrário, ela era uma pessoa um pouco mais retraída e agora fala muito. Então, aspectos que saem daquele contexto da pessoa que você conhecia e que agora se apresentam diferentes são importantes. Os ganhos de peso, a perda dele também são importantes, né? Uma pessoa que sempre teve uma alimentação mais regular, agora ela come muito ou não come nada, né? Mesmo sabendo que precisa... Desculpa. É algo importante da gente pensar também. Sono é outro balizador importante, né? Dormir muito, pessoa grávida dorme muito, pessoa que gesta dorme demais. Nem sempre, né? O dormir demais também pode ser um sinal de alerta. Dormir o dia inteiro, né? Não conseguir ter ânimo de levantar da cama para fazer alguma coisa porque está sempre com sono, ou não dorme nada também, né? Então, são aspectos que precisam ser observados nessas mudanças. E aí, falando um pouco mais sobre essa observação e sobre o cuidado a essas pessoas, a importância do acompanhamento psicológico, terapêutico, durante essa fase, a importância de hábitos também. Como é que você traz isso? Preciso pedir desculpa realmente, mas é porque eu estou me recuperando de uma virose. Tudo bem. Você pode repetir a pergunta? Claro, repito. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da adoção de hábitos saudáveis durante a gestação e também do acompanhamento psicológico, terapêutico durante essa fase. A importância do profissional nessa etapa. Bom, a gente pode pensar que a presença de um profissional de saúde mental no acompanhamento de uma pessoa em gestar, ele pode ser feito a partir da prevenção ou da promoção da saúde também. Certo. Né? E aí, por isso que a gente tem, inclusive, o pré-natal psicológico, que infelizmente ainda não está de fato acontecendo, né? Mas deveria, porque ao mesmo tempo que a gente disse agora há pouco, que não é só o corpo que está gestando, é uma pessoa
os aspectos emocionais, eles precisam ser também acompanhados. Então, essa questão dos hábitos saudáveis e da perspectiva da prevenção, ela estaria dentro desse pré-natal psicológico, inclusive trazendo para essa pessoa que está gestando a possibilidade de que, embora esteja gestando, ela ainda é alguém que precisa ser olhado, né? Acho que quando o Poli fala a questão da barriga, a pessoa que gesta, ela fica só barriga para os outros, né? Uhum. E aí se pergunta, e aí como está o bebê? E como é que você está? Quando se pergunta, é depois. Então, manter hábitos que, de fato, alimentem essa pessoa na saúde, né? Assim, e aí a gente tem aqueles já preconizados pela Organização Mundial da Saúde, alimentação, atividade física, atividade de lazer, a perspectiva também de um espaço de acolhimento para as angústias próprias desse momento, né? Então, por exemplo, no plano pré-natal psicológico, a gente tem, inclusive, rodas de conversa em que as pessoas que gestam, elas podem dizer como se sentem. E aí, com seus pares, elas podem identificar que, olha, é mais comum do que eu imagino, né? Então, aquela gravidez que todo mundo diz que é dádiva, e eu não estou dizendo que não seja, também traz dores. E eu tenho outras pessoas que eu posso compartilhar. Então, espaços onde ela possa se sentir escutada, sem que haja um pré-julgamento, um pré-juízo daquilo que ela esteja dizendo, traz também a possibilidade de saúde. E aí, esses hábitos saudáveis, eles também vão estar relacionados, além dessas que a gente já falou aqui, preconizados pela Organização Mundial de Saúde, por aspectos subjetivos. O que é que faz bem a essa pessoa? O que é que ela gosta? Né? Por exemplo, hoje a gente tem uma prática muito comum de crossfit. Vamos usar esse exemplo. E aí, a primeira ideia que se tem quando a pessoa gesta é de que... e eu falo isso porque eu atendo no caso é uma mulher, né? E a grande preocupação dela, ela está ainda nessa questão de se vai engravidar ou não, é se ela precisa parar de treinar. Veja, pode ser que isso para qualquer outra pessoa não seja uma questão, mas é para ela, né? E aí, desmistificar um pouco sobre isso, sabe? Porque, por exemplo, existe a possibilidade dela continuar no crossfit fazendo atividades menos intensas e ela não vai perder esse espaço que para ela é saúde. Então, os aspectos subjetivos de pensar hábitos saudáveis também precisam ser considerados na equipe, né, de que está acompanhando essa mulher, essa pessoa que gesta. Porque, de fato, são importantes e garantem, ao mínimo, a possibilidade de você estar trabalhando de forma preventiva, para que esse momento de gestar seja um momento de maior saúde possível. E aí, de novo, né, a saúde numa dimensão ampla, para a gente não ficar preso na perspectiva apenas de um corpo saudável. Não, essa pessoa saudável em todos os seus âmbitos. Por fim, Mireille, eu queria que você falasse um pouco sobre a maternagem. Eu sei que é um termo que pode trazer muito conteúdo, mas de forma breve eu queria que você falasse sobre o que é a maternagem, né? E quem pode exercer. Porque a gente pensa logo que a maternagem ela é algo que a mulher vai exercer, tem que ter aquela figura na família de mãe, de pai. Mas e quando não se tem, né, essas figuras? E a gente tem várias constituições de família hoje em dia. Crianças que são criadas por avós, por tias, ou outras constituições. Então, quem pode exercer essa maternagem? É só a mulher? É só a mãe mesmo? Eu estava pensando sobre essa questão do maternar, e aí eu acessei um texto, quero até filar aqui um pouquinho, de Ariadne Marinho, que é uma historiadora, e ela tem uma coluna chamada A Deriva, num site Ruído Manifesto. E eu achei muito interessante o texto de Ariadne, porque ela traz essa ideia do gestar com alguns aspectos irônicos também. E do maternar, né? Porque aí a gente vai pensar o maternar exatamente como um ato. É um ato, ou seja, é algo que está sendo feito por uma pessoa, uma outra pessoa, porque o humano precisa estar presente nesse ato de maternar, né? Então,
eu preciso entender que o maternar é feito por um humano, independente do gênero que ele tenha. E aí a gente vai também trazer a perspectiva de pensar o maternar enquanto função, como diz Lacan, que é um psicanalista, e ele diz que a função paterna ou materna, ela é feita por um outro, que é uma outra pessoa. E, de novo, sem essa perspectiva de ser relacionado a um vínculo familiar ou a um gênero. Então, maternar é ato, é uma disposição interna que um outro adulto olha para o bebê e diz: eu quero que você viva, eu quero cuidar de você. E aí eu vou cuidar de você não só biologicamente, porque aí maternar não é só garantir alimento, maternar é garantir afeto também. É mapear essa criança como alguém que é ali cuidado, né? Então, garantir uma sobrevivência física, biológica, emocional, social dessa criança é maternar. Então, é muito mais do que a relação feita por uma mulher, pelo seu filho, mas por uma pessoa que decide se colocar no lugar de cuidar desse outro, que é o bebê, e de garantir que ele sobreviva. E aí pode ser feito por um homem, pode ser feito, inclusive, um homem, uma mulher, um avô, uma tia. Senão, o que diria das crianças que são órfãos? Elas não seriam maternadas, né? Ou aquelas crianças que são cuidadas por avós, ou crianças que nascem em lares, como você disse, de arranjos familiares diferentes, como em lares homoafetivos. Existe sim maternagem, porque a função materna não se restringe a ser feita por uma mulher, como disse Lacan. Obrigado, Mireille. Poliana Medeiros. Poliana é doula, como ela se apresentou, né? E, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho, né? Como é esse papel da doula durante a gestação, durante o parto. Como é ser doula, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, porque nem todo mundo ainda conhece o papel da doula, né? Fica imaginando quem é a doula nesse papel durante essa gestação, porque ou pensa que a doula só vai estar presente na hora do parto, né? Então, eu acho que é bom a gente elucidar para as pessoas a importância da doula, como é que ela entra nesse processo durante a gestação, na hora do parto. Quem é essa pessoa? Poliana. Perfeito. Antes eu queria, né, parabenizar as palavras, assim, a gente fica embebecido, né, de tanta propriedade, tá? Então, fiquei encantada. E é tudo isso, assim, e pegando o gancho até do que ela falou um pouquinho, tem o que esperar o que esperar quando está se esperando, né? Então, tem muito essa questão que norteia, né, a cabeça dessa pessoa que gesta. E a doula vem com esse papel, né, de acolher essa pessoa, né, e dizer: calma, vem cá que eu vou te entender, eu vou te escutar, né, eu vou te encaminhar para aquilo que for necessário. Então, a doula, na verdade, na teoria, é a mulher que serve, é aquela mulher que está ali, né, para entender esse processo, né, do gestar, dessa pessoa que está gestando, da mulher, do ciclo que envolve ela, a família. Então, a doula é aquela mulher que está ali para entender os aspectos físicos, emocionais, né, sociais e agregar como a educadora perinatal também no processo da gestação, né, no parto, no pós-parto. Então, eu estava até conversando com Mirelle antes e a gente estava conversando que existe, né, várias contribuições que a doula pode entender também, não só no parto. E realmente muita gente ainda tem essa conduta que a doula está ali só para fazer massagem, né, só naquela hora do parto. E não, né, eu acho que existe uma contribuição muito maior. É uma coisa muito ampla. Então, assim, quando eu fiz o curso de doula, eu vi a proporção do que é essa pessoa, assim, né, essa profissional que realmente está nesse momento. Então, eu fiquei encantada e eu acho, assim, eu sou apaixonada
pelo que eu faço. Eu acho que é isso. Você acabou de dizer assim, quando eu fiz o curso da doula, e isso não estava nem aqui nos scripts, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser falada, né? Sim. Porque as pessoas ficam, quem é a doula? Quem Sim, é essa pessoa? Como ela apareceu? Qualquer pessoa pode ser doula. Verdade. Como é esse processo, né, de ser doula? Perfeito. Então, a doula, ela tem que fazer um curso, sim, né? Não precisa ter uma graduação, não precisa ter uma graduação de saúde, ela precisa ser maior de 18 anos, né? Ter o curso médio completo para poder entender, lógico, e fazer um curso específico para a doulagem, né? Então, esse curso, ele requer 120 horas, né, de carga, então engloba vários aspectos, né? Atualmente tem vários cursos de doula. Na minha época, esse ano eu estou completando 10 anos, né, que eu estou nessa profissão, e assim, nossa, passou 10 anos e foi muito rápido, ainda a gente sempre está aprendendo, né? E na época eu fui buscar esse curso, eu fiz o curso em Campina Grande, e aí, enfim, mas hoje em dia já existem vários cursos, e a gente tem que fazer, sim, essa especialização para atuar como doula, né? Então, se cobra nos hospitais, onde a gente vai, se cobra esse certificado, né, de doula, e então, para a gente atuar, precisa realmente estar apta, né? Porque a gente estuda bastante. Certo, perfeito. Você também falou da questão da educação perinatal, que sim, ainda é uma coisa que é pouco conhecida, né? E aí, como é que é essa educação perinatal, né? Nesse preparo da gestação, no parto? Como é esse trabalho? Joia. Quando essa pessoa que gesta, essa mulher chega para a gente e quer entender justamente isso, então a gente se apresenta justamente trazendo esse conhecimento para ela. Essa educação perinatal, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, como se fosse um pré-natal, né? Existe o pré-natal em que a mulher vai lá, ela precisa ter a conduta médica, a escuta, né, especializada para o processo físico, falando especificamente assim. E então, essa educação perinatal vem como uma conduta assim de dizer, olha, a gente vai te preparar, né, para o que é que você espera, né? O que é que você quer? Você quer um parto, né? Você quer o parto natural? Você quer que esse acompanhamento seja na cesárea? Então, assim, muita gente também acha que a doula é só para o parto natural, para o parto normal, e na verdade não é. A gente engloba, porque a gente quer trazer essa segurança para essa pessoa, né? De dizer, calma, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Você está aqui, você está sendo entendida, você está sendo ouvida, né? Para esses desejos que são cabíveis naquele momento. Então, assim, aquela pessoa que gesta, a mulher que está gestando, chega para a gente e diz assim, poxa, eu idealizo um parto normal, então, será que é possível isso aqui no hospital? Será que é possível isso no parto domiciliar? Que ainda existe também muitos mitos no parto domiciliar, né? Achando que todo mundo acha que é uma coisa, e é um parto muito estudado, né? Tem que ser com profissionais realmente atualizados, tem que ser com profissionais que cabem para esse momento. Então, assim, esse momento que a doula faz com a mulher, dessa educação perinatal, é preparar. Então, a educação perinatal é uma preparação para aquilo que ela deseja, né? Quer seja o parto normal, quer seja uma cirurgia cesárea, né? Então, ela faz essa educação com os encontros. Então, a gente tem os encontros, quer seja online ou presencial. Então, é como se fosse um pré-natal, só que é um pré-natal emocional também, justamente para esses desejos que essa pessoa que gesta, essa mulher, ela tem em mente, né? Ela deseja colocar para fora. Legal. Como a sua formação, você disse que era em educação física e enfermagem, né? Então tem essa pegada do humano, de lidar com as pessoas. Como é que isso se conecta no universo da gestação, né? A minha primeira formação foi como educadora física, né? Então, me formei, trabalhei com pessoas e que eu gosto muito, né? Não tinha essa intenção, não conhecia o que era doula, e foi através de uma amiga minha que eu conheci. Ela estava gestando e ela tinha essa profissional, e aí fui procurar saber, fiquei encantada, enfim, foi aí que eu fiz o curso, né? E aí
esse link da educadora física com a doula aconteceu mesmo porque a gente, como educadora física, a gente trabalha também com prevenção, né? A gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com o físico, a gente trabalha com o mental, né? Muita gente acha que a educadora física é só essa preparação física, e na verdade não é, engloba tudo, tudo faz parte, né? E aí, a enfermagem veio depois. A enfermagem me traz um embasamento científico, a enfermagem me traz, digamos assim, uma propriedade em relação ao que pode acontecer, né? A gente não trabalha com segurança, assim, a gente na saúde não pode dizer, vai acontecer ou deixa de acontecer, são probabilidades, são possibilidades, né? E a doula diz isso, então, quando essa pessoa que gesta, essa mulher vem pra gente e idealiza um parto normal, digamos assim, diz, a probabilidade é disso, né? A possibilidade de acontecer é tal coisa, então a gente não dá certeza de nada. E também a gente diz, não é contratando uma doula que você vai conseguir, a gente tá ali para assessorar, né? Para fazer aquele momento um momento especial, para fazer aquele momento um momento mais agradável diante de tantas coisas que acontecem e não agradáveis, né, infelizmente. Mas assim, cada um, mas é só para fechar, cada um tem sua diferença, assim. A doula não pode agir como enfermeira, né? Um agrega a outra, porém, assim, são condutas diferentes, tá? A doula não faz nenhum procedimento médico, né? Ela não ausculta, não ofere pressão, né? Coisa que eu, como educadora física e como enfermeira, poderia. Mas quando a pessoa me contrata como doula, então a gente tem que deixar bem claro que ali eu estou com outro papel, né? Eu estou com esse olhar mais amplo para a pessoa que gesta, para essa mulher, para o entorno dela, né? Então, assim, a enfermeira, ela tem o papel de fazer os procedimentos médicos, a ausculta, né? Se preocupar como é que está o bebê, se preocupar em relação à aferição, por exemplo, dessa pessoa naquele momento. E a doula não pode, não é uma ossada dela, né? Nesse momento. Então, são coisas diferentes, mas que um agrega o outro. Nesse contexto, no caso meu, de quando a mulher vem, quando essa pessoa que gesta vem para mim e eu consigo construir essa história. Muito legal, né? Porque as pessoas hoje ainda não têm esse conhecimento do papel da doula nesse processo que é tão importante, né? Que é envolver essa mulher, que é acolher, que é ouvir, como você disse. Isso é muito importante. E assim, Pauliana, qual foi o momento mais marcante que você vivenciou quanto atuando como doula? Tem algum momento especial que te marcou bastante? Olha, é bem difícil também, porque todos são. Eu falo que, assim, cada pessoa que passa, né, eu sou muito honrada, porque é um momento único, né? Não volta, não tem outro. A mesma pessoa, a mesma mulher, ela pode ter vários filhos e ali são... Eu esse ano fui muito agraciada, né, de ter famílias que voltaram para mim com o terceiro filho. Eu disse, meu Deus, eu vou fazer o quê, né? O que é que... E sempre tem, né? E assim, então, para falar assim, um momento marcante, talvez o primeiro parto que eu assisti, em que eu fiquei encantada com aquele momento, né? O quanto é grande, o quanto é maior do que se pensa, né? Então, eu acho que o primeiro parto que eu assisti, eu ali vi, disse, não, eu quero isso para mim. Né? É isso que eu quero. Eu quero estar nesse momento em que a mulher simplesmente olha e diz assim, não, tá tudo bem, né? Porque estar segurando uma mão tá tudo bem. Então, a gente não precisa estar o tempo todo intervindo, né? Muita gente também pensa que a doula está o tempo todo intervindo e não. O nosso papel, na verdade, não é esse. É justamente não intervir, né? Então, a preparação, né, da educação perinatal é para que ela chegue naquele momento, né? E entenda, diz, não, isso aí é normal, isso aí pode acontecer, né? E a gente está ali para, se caso vier alguma coisa, a gente ir conduzindo. Então, o caminho é esse. Então, a gente vai propondo, né, situações, propondo posições, digamos, especificamente falando no trabalho de parto. Então, é isso. O momento marcante para mim, acho que foi meu primeiro parto, em que eu disse, não, é isso que eu quero. E estou aqui há 10 anos, já estou nessa empreitada. Você disse também anteriormente na tua fala que a doula não é aquela pessoa que só está para o parto normal, né? Isso. Que ela também faz parte nos processos da gestação em que a mulher opta, né, por fazer a cesárea. Como é essa diferença de uma doula num parto normal e uma doula que está numa cesárea? Perfeito. Como essa educação perinatal vem dessa preparação, né? Então,
qual o nosso objetivo? É justamente informar. Eu estava conversando com Meirelle antes e é muito desagradável quando a pessoa que gesta ou a mulher, ela é conduzida de forma assim, né, ela não ser informada das possibilidades dela, porque existem vários caminhos, né? Então, o que é que você pode? Você pode ir por esse caminho, tem mulher que fala assim, eu tenho muito medo da dor do parto, né? Mas eu não sei se eu consigo, né? Mas eu queria passar por esse processo. Poxa, vamos entrar num acordo, vamos passar pelo processo do trabalho de parto, mas você pode ir sim para uma cesárea. A cesárea veio aí num momento para salvar, assim, para um momento necessário, na verdade, né? E infelizmente inverteram esses papéis. Então tiraram da mulher esse protagonismo, né? Tiraram da mulher essa conduta de que não, você consegue, é fisiológico, é normal, é para ser normal. E inverter os papéis, mostrando que um parto normal é algo ruim, né? É algo de dor, é algo de sofrimento, e a gente não usa essa palavra sofrimento, né? A dor naquele momento é uma dor necessária, mas é uma dor diferente, não é um sofrimento, não é uma dor patológica, né? É muito diferente. Então, já entender esse contexto, já viram a chavinha, então, naquele momento. E aí, quando ela decide, ele diz, não, mas eu quero uma cesárea, né? Você entendeu que, não, eu quero. Tudo bem, então vamos lá. O que é que a gente pode fazer para aquele momento não ficar aquele momento hostil, né? Porque uma sala cirúrgica é uma coisa hostil, né? É muito frio, é muita luz. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode diminuir, deixar só o foco. Vamos entrar num acordo com a equipe médica. Vamos colocar uma musiquinha aqui. Faz uma diferença. Como bem Meirelle falou, né? Que a pessoa que procurou ela, a preocupação dela era se ela podia continuar na atividade física. Então, quando chega... Porque, apesar de ser uma cirurgia cesárea, é o momento do nascimento do bebê, né? É um momento que ali vai ficar marcado. Então, por que não? O que a gente pode para agregar, né? É colocar um ambiente mais agradável, é deixar aquele som de barulho de instrumento, né? Então, desfocar a atenção daquela pessoa que já está nervosa, que já está ansiosa, né? Então, a gente consegue acalmar. Então, existe também essa preparação para uma cesárea, né? Muita gente usa até o termo cesárea humanizada, uns gostam, outros não, mas na verdade é o processo, é o momento. Então, na educação perinatal a gente consegue, né? E mesmo porque nessa educação perinatal, nesse antes, a mulher mesmo, a pessoa que gesta, ela vai trazendo essas ansiedades, ela vai trazendo, e a gente vai tentando justamente conduzir e vai percebendo. Se caso realmente é necessário de enviar, de encaminhar para uma profissional, né? Porque eu não sou psicóloga, então a gente também tem a limitação, eu não sou psicóloga, eu tenho a minha formação, lógico, como eu falei, que agrega, mas existe também uma limitação. Olha, será que não é necessário você procurar um nutricionista, né? Será que não é necessário você procurar uma psicóloga? Vamos tentar entender o que é que você está passando. Então, quando ela vem para mim, que ela diz assim, não, eu quero isso, vamos entender primeiro um todo, para que você tenha certeza, né, que ela vá para aquele momento realmente tendo certeza do que ela quer e entendendo, né? Acho que essa informação é que é o mais importante. Poliana, me tira uma outra dúvida. Eu vejo muito a importância da doula desse processo do gestar, né, no momento do parto, mas eu não sei, isso é uma curiosidade que eu tenho, né, como pessoa, se na rede pública existe a doula. Sim. Né? Porque a gente vê, tá na mídia aí muito, mulheres que no processo da gestação ou até no momento do parto, elas sofrem algum tipo de agressão. Sim. Né? E sim, que precisa ser trabalhada essa questão, não só pelos profissionais, né? Exato. As mulheres muitas vezes desconhecem que elas estão sendo agredidas verbalmente durante a gestação, e também precisa se trabalhar essa questão da educação com o profissional que está recebendo aquela mulher, né? Que é um momento de transformação, como Meirelle falou, que é um momento de dor, que é um momento de mudanças, muita mudança. Ela deixa de ser a filha e passa a ser a mãe, e os profissionais que estão envolvidos naquele processo não entendem muitas vezes. E eu acho que, por tudo que você falou, a doula é alguém muito importante nesse processo, né? Nesse momento, eu também acho. E eu fiquei me questionando, existe a doula no serviço público? A doula não é vinculada, né, nem o serviço público, nem particular. Nós somos autônomas, né? Então, quando a pessoa que gesta, a mulher vem procurar, a gente explica isso. Existe sim a doula voluntariado,
né? No SUS existe, mas eu acredito que seja mais para aquele momento do parto, né? Nessa educação perinatal, realmente, talvez seja uma falha, né? De ter ainda... Porém, muita coisa está mudando, né? Nesses 10 anos eu vejo uma mudança positiva, né? Um pouquinho. Mas eu acredito que essa educação perinatal, que essa informação do antes também, que é o ponto-chave, né? Para justamente essa pessoa, ela ter essa corresponsabilidade, né? Essa pessoa que gesta, essa mulher que está gestando, ter essa corresponsabilidade com esses profissionais, para que não seja justamente enganada. Existe sim a violência obstétrica, tanto no SUS quanto no particular, ainda existe, infelizmente, né? E quando essa mulher, ela é conduzida, ela é enganada, né? Aí sim acontece com mais facilidade, né? Então, quando ela já vem munida, ela já vem com esse protagonismo, né? Com esse empoderamento que a gente fala, de entender, né? Não, isso aí não se usa mais, está desatualizado. Porque o que é que falta, talvez, nos profissionais? É essa atualização, né? Então, esse profissional que chega e diz assim, mas eu trabalho há 10 anos com isso e me formei, enfim, e usa ainda... Tem alguma coisa que não está ajustada, porque a medicina e as coisas mudam todo dia, diariamente, né? O tempo todo. Então, essas mudanças a gente tem que estar, né? Então, o que servia antes, talvez agora não serve mais, né? E que a conduta tem que ser diferente, né? Não só a conduta médica, também como a conduta humana mesmo. Então, se fala muito da questão do parto humanizado, da humanização. E a humanização é isso, né? Você realmente entender essa pessoa, né? E dizer para ela assim, você tem essa opção, né? Isso aqui a gente vai utilizar, né? Pedir permissão, né? Então, são às vezes coisas simples, né? Que às vezes os profissionais e as pessoas que estão em volta dessa pessoa que gesta, dessa mulher, não faz, assim. Então, eu acredito que pode melhorar, mas está melhorando, né? Aos poucos vai ficar bom. Obrigada, Pauliana. Foi muito esclarecedor a tua fala. Né? Obrigada. Muito importante, interessante, né? Tudo que foi abordado aqui. São temáticas que muitas vezes não são faladas, não são espalhadas. E aí eu queria agradecer a presença das duas, a troca de conhecimento, por ter compartilhado suas experiências, tudo o que vocês falaram aqui hoje. E, por fim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, pode ser breve, para essa pessoa que gesta, que pode estar nos assistindo agora. O que vocês falariam para ela? Acho que, acima de tudo, que essa pessoa ela consiga se autorizar a, de fato, continuar sendo uma pessoa inteira. Né? Que ela não se permita ser apenas uma barriga. E que ela consiga perceber que é possível, sim, estar nessa dimensão do maternar, né, do gestar, com dúvidas, com ansiedade, com medos, que é natural, inclusive, que a possibilidade de que ela se torne uma pessoa que consiga maternar de fato, ela se reconhecer como pessoa e ela de fato consiga perceber-se nessa integralidade, nesse ser inteiro, com as suas limitações também. Que ela não aceite o papel da mulher, da pessoa que tem superpoderes, da pessoa que de fato está totalmente agora isenta de uma singularidade de sua identidade, porque agora ela se torna a mãe de um outro ser. Né? Porque antes dela ser a mãe, ela precisa ser. E ela precisa se autorizar a isso. Então, que ela não aceite esses rótulos romantizados, que ela não aceite essa coisa de que ela está ali para, de fato, se negar em prol do outro. Claro que a gente entende que a doação, que o maternar, inclusive, é feito também de recusas, de negação de si mesma, mas que não é só isso. Né? Que ela também pode continuar sendo uma pessoa, como eu falei antes, que consiga se perceber com limitações, com defeitos, e isso não a torna menos pessoa, menos mãe, porque ela está reconhecendo-se também com essas limitações. Perfeito. Eu diria também, assim, talvez complementando, né, para que ela
que essa pessoa ela se informe, né? Porque a informação vai trazer essa segurança para ela, né? Para esse momento. Então, se informe, né? Veja o que faz sentido para você, né? O que é que faz sentido para você nesse momento, né? O que é que faz sentido para você continuar, para você ter essa possibilidade desse momento ser um momento realmente da melhor maneira possível, né? Que possa trazer junto com ela essas pessoas, né? Essa rede de apoio, esse companheiro, essa companheira, né? Essa família, para que ela sim se sinta segura e se sinta capaz, né? Obrigado, gente. Muito Obrigada também, professora. E eu agradeço a você que nos assistiu até agora. Convido a assistir os próximos episódios do Pode Gestar. Essa é uma iniciativa do Projeto Gestos para trazer conhecimento e informação em saúde. E também convido a conhecer nossa página no Instagram, Gestos UPE. Lá trazemos informações sobre pré-natal odontológico, pré-natal psicológico e também outras informações pertinentes do universo da gestação. Muito obrigado e até a próxima.